Diz que ele era um queridão, cara amável, gentil, gente fina, requintado, sofisticado. Apesar de ser milionário, não era arrogante, tinha um baita coração, um cara extrovertido, brincalhão, que se dava bem com todo mundo. Eu tô falando do Albertinho, do Alberto, nosso herói, nosso maior inventor. Nosso país não tem grandes inventores, ele é o maior inventor que o Brasil já teve, reconhecimento mundial. Estou falando do Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Oi? Irmãos o quê? Wright? Não conheço. Bom, o Alberto Santos Dumont, ele é um cara que nasceu em berço de ouro. Ele é fruto da união de duas famílias muito ricas. Santos, que é por parte da mãe dele, veio de Portugal, veio junto com a corte portuguesa. Quando a corte portuguesa saiu fugida de lá e veio para o Brasil em 1808, a família, por parte da mãe dele, estava lá dentro do transatlântico, com piscina, show do Roberto Carlos, tudo. Veio aqueles navios que veio a corte portuguesa para cá. Então era uma família muito rica, de nobres, chegaram aqui já se dando bem, já estando enturmado, né? já fazendo uma net, uma boa rede de amigos, enfim, muito bem. O pai da família Dumont, da mesma forma, uma família muito rica na França. Eles trabalhavam com joias, enfim, joalheiros, esse tipo de coisa. Veio para cá e o pai dele, família rica, né? O pai do Santos Dumont comprou terras, tinha fazendas e virou o rei do café em São Paulo. Uma fazenda enorme onde nasceu o Santos Dumont, uma fazenda enorme de café. Então ele tem 8 irmãos, se não me engano. Ele dos meninos é o mais moço, são 3, ele é o mais moço, o resto são as irmãs. É um cara que tem uma vida confortável, com tudo. Ele foi educado em casa mesmo, foi a irmã mais velha, uma irmã mais velha que, enfim, educou ele. Eles tinham acesso a todo tipo de livro. E a fazenda, o pai dele já era contra a escravatura, todo mundo ali parece que recebia sua graninha, e era uma fazenda já toda mecanizada, o que garantia uma enorme produção de café, uma baita qualidade. Então era uma fazenda topzera, e é muito importante esse fator da fazenda ser mecanizada, porque o pequeno Santos Dumont, pequeno mesmo, tá? Porque o Santos Dumont, que a gente conhece, ele tinha, ele tinha 1,52 m. Aqui, ó. 1,52 m. Aliás, ele era um cara que depois a gente conheceu, era um cara que estava sempre muito bem vestido, né? Ele usava ternos assim que tinham linhas verticais justamente por causa do tamanho dele, que ele queria parecer um pouco mais alto, usava saltão 12, né? Usava aquelas golas, aquelas rolês para parecer que tinha um pescoço mais alto, chapelão. Aliás, sobre aquele chapéu dele que ficou famoso, aquele Panamá, com as abas assim toda meio disforme para baixo, aquele chapéu é muito importante para ele, porque ele usou aquele chapéu numa das suas experiências lá com os balões, enfim, pegou fogo, alguma coisa lá, e ele se salvou usando aquele chapéu, tirou para abafar aquele fogo ali, foi o chapéu que ajudou ele. Então virou meio que um amuleto dele, por isso que ele estava sempre com aquele chapéu depois. Mas voltando para a fazenda, ele lia muito e ele ficou aficionado pelo Júlio Verne, pelas histórias do Júlio Verne, que eram todas histórias, né, de ficção, com viagens ao redor do mundo em balões, né, viagem ao centro da Terra. Tudo aquilo despertou a curiosidade e a mente criativa daquela criança, que era extremamente curiosa, e o fato da fazenda ser toda mecanizada foi muito importante para o desenvolvimento cerebral dele e prático, né, de ver aquelas engrenagens, ver aqueles motores e ver como tudo aquilo funcionava. Aquilo foi muito importante nesse desenvolvimento dele e nesse desejo dele
de ser um inventor. Ele queria ser um inventor. Bom, ele nasceu, não sei se eu disse já, mas vou dizer agora, ele nasceu em 1873. 1873. Em 1891, acontece lá um acidente que vai mudar toda a vida da família dele, que o pai dele caiu do cavalo. Caiu do cavalo, ficou paralítico. Aí ficou desgostoso, aquilo tudo lá, fazendas, uma coisa que tem que estar sempre percorrendo. Aí disse, pai, vamos para Paris. Pegou a família dele toda e foram para Paris, em 1891. Aí o guri Alberto enlouqueceu. Ah, Paris, aquela coisa maravilhosa. Conheceu os carros, né? Lá tinha, porque no Brasil não tinha carro nenhum ainda. Lá ele se apaixonou, máquina, né? Máquina. Ficou enlouquecido com aquilo. Comprou um Peugeot, que era o primeiro carro lá. Mas o pai, o pai tinha que resolver algumas coisas, enfim, tava alguns problemas no Brasil, eles tiveram que retornar em 1892, retornaram para o Brasil. Aí o pai dele decidiu o seguinte, decidiu pegar a herança toda, né? Vendeu o que tinha que vender, pegou a herança e dividiu a herança. Ficou com 1/3 para ele e 2/3 dividiu ali com os filhos, com a família, né? Aí o Albertinho ficou milionário, bilionário, muito rico mesmo. E aí decidiu voltar para Paris. Aí, porra, foi para Paris, aí teve aquela vida maravilhosa. Ele, uma coisa que ninguém sabe é que ele virou piloto de corrida dos bons. Ele foi o detentor do recorde de velocidade ali da época, com incríveis 30 km por hora. Ele ficou conhecidíssimo, era um cara conhecido, porque ele era elegante, sofisticado, gente fina, se dava com todo mundo, comia todos os dias no Maxims de Paris, era um gourmet, né? Maxims mandava para ele comida na casa dele, é uma loucura. E ele nesse período, além de estar com os carros, correndo de carros e tudo, já existiam os balões, estavam no ar os balões, e ele comprou alguns balões para dar voltas com as pessoas, ele colocava as pessoas e ia dar voltas panorâmicas por Paris, tirar um troquinho, né? Não era bobo, e ao mesmo tempo começou a estudar, começou a se enfronhar naquilo, se embrenhar naquilo, se interessar profundamente na história de voar. E lá em 1898, ele chegou lá em 1892, em 1898 ele foi construir o primeiro balão dele mesmo, que ele construiu, e foi um balão pelo qual ele tinha um enorme carinho. Ele escreveu, depois ele tem um livro que é Os Meus Balões, e ele fala com muito carinho, com muita ternura desse primeiro balão, que ele disse que foi o melhor de todos, porque era um balão super leve, o balão mais leve construído até então, que ele fez com seda chinesa e bambu, pesava 27 quilos. Diz que ele era todo dobrável, podia dobrar e botar numa mala. Saía, o baixinho saía com a malinha dele, porque ele era baixinho, né? O cara era bem baixinho. Quando virou o século, 1900, né? Entramos no século 20, chegou lá um multimilionário do petróleo, francês, o nome dele era Henri Deutsch, apesar do sobrenome, ele era francês, e ele ofereceu aqui, ó, 100 mil francos para quem sair lá do campo de voo. Tinha um campo lá de onde os balões saíam. Esse campo saía, ele ficava distante da Torre Eiffel 11 quilômetros. E a história é o seguinte, quem saiu, o aeronauta que sair de lá, com o seu balão, o seu dirigível, que ali os balões eram dirigíveis, já era também naquele formato, né, de dirigível, assim, o balão, o dirigível. Quem conseguir sair de lá, vir na Torre Eiffel, dar uma banda, dar uma volta na Torre Eiffel, circundar a Torre Eiffel e voltar, pousar lá de volta, em até 30 minutos, vai levar o prêmio desses 100 mil francos, que era muito dinheiro. Albertinho disse, é do pai. Pai tá on, isso aí é meu. E começou a construir lá os balões para fazer isso, começou a fazer testes, tentou algumas vezes, não deu certo.
Depois do primeiro balão dele, foi o único que ele deu nome assim, que chamava Brasil, né? O de bambu e seda chinesa. Mas depois ele começou a dar números, N4, N5, N6, N7, e foi aprimorando, e bateu lá num hotel, cara, ficava preso em árvore. Aliás, ele era um cara, segundo o Arthur Japan, um escritor holandês, escreveu um livro, O Homem de Asas, O Homem com Asas, alguma coisa assim, sobre o Santos Dumont. Era um romance, mas um romance todo baseado em fatos reais, da vida dele, um estudioso da vida do Santos Dumont. Ele dizia, ele era extremamente corajoso e gay. Ele achou importante colocar esse item por causa da época, né, em que ele vivia. Ele era muito solitário, ele nunca estava com ninguém, ele era realmente solitário, e ele, pelo estudo que ele fez, ele diz que o Santos Dumont tinha todas as ferramentas, né? Claro que ninguém nunca pegou ele ali, não tem como fazer isso, mas disse que ele achou importante salientar isso, exatamente por causa da época, né? E também porque pelas pessoas, elas acharem que alguém que é destemido, corajoso e ousado não poderia ter uma opção sexual, né, como ser homossexual. Então ele achou importante colocar esse detalhe lá no livro. Estou trazendo como uma curiosidade esse lado do querido Alberto. Mas o que importa é o seguinte, ele chegou então em 1901, né? Em 1901 ele finalmente construiu um balão que conseguiu sair lá do campo de pouso lá, veio 11 quilômetros, circundou a torre e voltou para lá. Quando ele chegou lá, os juízes não queriam dar um prêmio para ele, porque disseram que ele, em vez de 30 minutos, ele levou 31 minutos. Ele disse, não, mas foi o tempo de eu me desvencilhar aqui para poder descer do balão. Os caras não queriam dar, pô, daí a cidade inteira, porque isso foi acompanhado ao vivo ali por 30 mil pessoas. Ele ficou famosíssimo, né? Ele já era um personagem extremamente famoso em Paris, e foi todo mundo, não, vai ter que dar o prêmio para ele. E aí veio o milionário que tinha criado o prêmio, disse, dá o prêmio para ele, tá louco? Quer que eu te jogue de cima lá da torre? Dá o prêmio para ele. E ele ganhou o prêmio, e uma curiosidade, que teve um jantar lá, um jantar de noite para entrega, e estava lá um Cartier, neto do Cartier, da família Cartier, né, relojoeiros e tudo, joias, relojoaria Cartier, Louis Cartier, que virou brotherzaço dele, não sei até que ponto, ele não fala, mas virou brotherzaço dele. Nessa noite, lá no jantar, eu disse, pô, mas o que houve, cara? Que não queriam te dar o prêmio por causa de um minuto? Ele disse, pô, queria que eu fizesse o quê? Tô lá dirigindo, puxando corda, não sei fazendo o quê, e para ver o tempo eu tinha que estar pegando o relógio aqui. E foi aí que o Cartier deu um presente para ele, que foi um relógio de pulso, Santos, marca Santos. Porque tem uma história que dizem que ele inventou o relógio de pulso. Não inventou. Foi o Cartier que fez para ele, né? Especialmente para ele, aquele relógio de pulso, para que ele pudesse pilotar e ao mesmo tempo ir controlando, né, o tempo. Esse relógio depois virou moda, aliás, tudo que o Santos Dumont fazia lá virava moda, as roupas que ele usava, o pessoal repetia. Ele era pop. Santos Dumont era pop em Paris, era um cara super festejado. Bom, daí ele tem uma confusão, porque o 14 bis, que é o famoso, e eu não vou falar muito sobre isso, porque isso está cheio, né, de vídeo por aí, mas o 14 bis, que aliás, está aqui o 14 bis, se a gente fica olhando o desenho como se fosse um avião, a gente pensa que ele voava para o lado de esquerdo aqui, né? Não, ele voava para o outro lado, tá? Essa é uma curiosidade também. O 14 bis, na verdade, só foi voar em 1906. O lance do balão, que ele deu essa volta na Torre Eiffel, foi em 1901. E as pessoas pensam que o 14 bis do seu primeiro voo deu essa volta em volta da Torre Eiffel, mas não foi. O primeiro voo, e que foi o mais famoso, que tornou, enfim, que aí deu para ele essa fama toda, foi um voo que percorreu apenas 220 metros, só 220 metros. Ele voou por apenas 21 segundos, 21,2 segundos,
E a altura máxima que atingiu foi 6 metros. Era um voo de galinha. Mas enfim, que era um voo dirigido, todo com motor e nem escambau, que realmente deu para ele toda essa fama. Claro que depois ele foi aumentando a altura e tudo mais, e aí voou. Mas o primeiro voo foi esse, foi só em 1906. Bom, aí a vida dele segue lá, famosíssimo e tudo, vem para o Brasil, recebe homenagem. Ah, aliás, uma curiosidade, esses 100 mil francos que ele recebeu do milionário, do Henri, ele, olha o coração maravilhoso que tinha esse cara. Uma parte ele deu para os funcionários, para os mecânicos dele, para a equipe dele. E mais da metade ele distribuiu entre os pobres, os desempregados de Paris. Aí arrebentou a boca. Aí ele ficou mais ainda amado por todo mundo, que ele realmente era um cara muito legal. Campos Salles, que era o presidente do Brasil, manda em dinheiro para ele o mesmo valor, como prêmio também, mais medalha, enfim. Manda para ele e ele pega também esse prêmio e doa também. Só que aí não deu, ele doou para pesquisas aeronáuticas, para que fosse, né? Enfim, para ciência. Cara, gente finíssima, né? Voltou para o Brasil, chegou lá como herói, enfim, né? Foi recepcionado muito bem, retorna depois para Paris, segue na vida dele. Aí começa o declínio dele, começa em 1910, quando ele começa a ter indícios de que estava com esclerose múltipla. Né? Começa a surgir os primeiros sintomas, tremores na mão, visão dupla. Enfim, aí ele começa a entrar numa depressão, se retira, meio que fica mais em si mesmado, sai, né, da vida pública, vai morar, constrói uma casinha para ele na Normandia, vai morar lá nessa casinha. Para essa casinha ele compra um telescópio, isso aqui também é importante, ele compra um telescópio alemão, que ele fica estudando as estrelas, enfim, o clima. Fica lá e irrompe a Primeira Guerra Mundial. E aí, cara, ele fica mais deprê ainda, porque ele vê os aviões que ele criou e inventou sendo utilizados para matar as pessoas. Ele fica enlouquecido. E nessa época, olha que loucura isso, ele é acusado como espião. Os caras acusam ele como se ele fosse um espião, porque é um estrangeiro na Normandia, com telescópio alemão e tudo. Prendem ele. E, pô, depois descobrem que estava errado, quem era ele, tudo mais, soltam ele. Aí ele está arrasado. Queima os documentos, que ele tinha protótipos, ele tinha vários inventos, ele tinha várias coisas que ele inventou, então ele queima tudo. Queima os documentos dele todos lá, volta para o Brasil, constrói aquela casa em Petrópolis, que vira o Museu do Santos Dumont, que tem aquela escada, né, diferente, que é só para o pé direito, né, tem chuveiro elétrico, enfim, uma casa toda diferente, vira o museu dele. Fica até o final da guerra aqui, né? Depois volta para a Europa e fica na Suíça, fica indo para estações, né, de águas termas, spas, enfim, fica cuidando da saúde, né, indo para lugares que dizem para ele que pode ter cura, fica nesse périplo aí, meio que fica indo, volta para o Brasil, mas o que importa é o seguinte, chega lá em 1928, ele retorna para o Brasil, para uma homenagem que iam fazer para ele retorna de navio. Quando ele está chegando lá, tem um hidroavião cheio de gente que vem para ver ele, para, né, fica lá em cima do navio para recepcionar ele. Não é que o avião cai na frente lá dele, mata todo mundo, cara. Aí esse homem se tranca lá no Copacabana Palace, arrasado, só sai para ir no enterro de cada uma daquelas pessoas lá que ele vai, arrasadíssimo, né? Aí eu disse que ele volta depois para a Europa. Eu sei que em 1932 ele está no Guarujá, num super hotel muito bacana que tem no Guarujá, quando também acontece a Revolução Constitucionalista lá da época do Vargas, e o Vargas manda aviões atacar o Campo de Marte em São Paulo. Aviões, e ele está no Guarujá e ele ouve aqueles aviões, não sei se está na janela, está na beira da praia, isso aqui. Aí acabou com o cara, aí foi a gota d'água, quer dizer, um somatório de coisas, a doença provavelmente, enfim, arrasadíssimo, em depressão, e ele acaba se matando
se enforcando com uma gravata. Dizem lá que foi ataque cardíaco, que ele foi cometido de ataque cardíaco, mas as camareiras, enfim, o pessoal do hotel que viu lá, eles diz que não, e acaba vazando, enfim, que ele realmente deu cabo da própria vida. Um último detalhe curioso sobre isso é que o médico, que vai ser o legista, enfim, rouba o coração dele. Rouba o coração dele e depois foge, some com o coração, não sei eu. A família só vai descobrir isso não sei quando e ele só acaba devolvendo esse coração 12 anos depois. É um último detalhe dessa vida incrível desse herói brasileiro. Eu achei uma história muito interessante e decidi compartilhar aqui com vocês.